Oi pessoal, é muito bom estar com vocês para mais uma videoaula. Meu nome é Adriano Zunstein e hoje o meu objetivo é falar um pouquinho, conversar um pouco sobre acupuntura sistêmica. Desde 1994, quando eu trabalho com a técnica, com essa ciência, eu percebo que existe muita dúvida em relação ao que é a acupuntura, como ela funciona. Muitas pessoas ainda acham que a acupuntura é somente o ato de colocar agulhas no pavilhão auricular, mas na verdade trata-se de um microsistema que em aulas futuras eu vou estar abordando com vocês. Por isso existe muita confusão. Então eu quero começar minha aula hoje falando que o nome acupuntura ele é simplesmente genérico, é um nome genérico, porque existe várias linhas, várias vertentes. E a acupuntura é um dos segmentos que o chinês até hoje usa para cuidar de sua saúde. Na verdade, o que é conhecido como medicina tradicional chinesa, hoje na China, compreende três frentes. Compreende a parte da homeopatia deles, erroneamente chamado de fitoterapia, porque eles trabalham não só com o princípio ativo das plantas, mas trabalham com animal e também com mineral. E eles dão um nome específico que o que se assemelharia com uma espécie de homeopatia. Existe a acupuntura, que é o tratamento através do agulhamento, e existem as massagens, cujo carro-chefe é o tuiná. E essas três frentes compreendem a maneira tradicional com que o chinês cuida dos seus processos de adoecer, além, obviamente, da nossa medicina ocidental, que é presente na China. E digo que dentro desses segmentos, que são totalmente individuais, eles não chegam um para complementar o outro, na verdade são totalmente distintos. A parte dos citoterápicos, dessa homeopatia, o paciente vai exatamente para ela, ou vai para a parte das massagens, ou vai ser atendido através da própria acupuntura deles. E só a acupuntura, que é um desses segmentos, tem um conhecimento enorme, muito grande. Ele se assemelha com a nossa medicina com todas as especializações. Então perceba que a acupuntura não é uma coisa só. A acupuntura ela é vasta, a acupuntura ela é imensa. E o meu objetivo é desmistificar um pouco isso para que você entenda quando se submeter a um tratamento de acupuntura ou quando procurar um curso ou um treinamento para que você se especialize em relação à acupuntura sistêmica, você saiba o que é que você está fazendo, quais as vertentes, o que é que você está seguindo. Mas antes de falar sobre a linha que eu sigo, a linha que eu atendo e a linha que eu ensino, eu quero falar um pouquinho sobre a história da acupuntura para você. A história da acupuntura é muito antiga, é uma das histórias e civilizações mais antigas. E eles desde cedo se preocupavam muito em cuidar das necessidades do ser humano de acordo com os princípios, de acordo com as leis da natureza. Por isso que hoje essa técnica muito antiga, ela é comparada com as nossas ciências quânticas e entendida como uma ciência quântica, porque as ciências quânticas seguem os passos da ciência da natureza. E nos primórdios, antes de ser chamado de acupuntura, eles já cuidavam do ser humano integrado à natureza. E na verdade, nos primórdios, por incrível que pareça, essa ciência, que hoje conhecemos como acupuntura, era chamada de ciência do demonismo. Mas já quero avisá-los que não tem nada a ver com o processo religioso. Eles conheciam como ciência do demonismo porque eles compreendiam naquela época que o ser humano doente, com febres altas, delirando, na verdade havia sido invadido por um espírito muito maligno e que estava causando delírios, estava causando confusão no mental, a ponto de levar todo aquele quadro de doença, todo aquele quadro febril, todo aquele quadro convalescente. A partir disso, então, o que eles faziam? Eles entoavam mantras, eles davam poções e, na verdade, eles faziam alguns procedimentos de toques sutis pelo corpo para poder expulsar, entre aspas, essa entidade, esse processo maligno que influenciava a pessoa. E que, na verdade, hoje sabemos que eram processos da mente muito grandes em cima dessa pessoa, que fazia ela ter delírios, ela fazia essa pessoa sair do seu centro. Então, quando eles entoavam os mantras, na verdade, eles estavam frequenciando essa pessoa através de som. Hoje nós usamos som para isso, notas musicais, frequências musicais para isso. Eles davam as poções
que nada mais é que medicamentos, né? Derivados de plantas, derivados de animais, derivados de vegetais, e quando eles tocavam partes do corpo, eles estavam acendendo, eles estavam estimulando para que o corpo ele voltasse a funcionar normalmente. Mas, obviamente, com o passar do tempo, essas características de diagnóstico, essas características de tratamento evoluíram, até que chegou a época dos xamãs, que eram homens que tinham uma percepção imensa de identificar se aquele ser humano ele estava de acordo com os padrões da natureza ou não. E aí, dessa forma, se não estivesse, portanto, doentes, eles levavam a pessoa a interagir com a natureza. Mais uma vez ressalto que dessa ciência tão antiga nasce o que hoje conhecemos como as terapias quânticas, que são as terapias quânticas de acordo com a natureza, devolvendo possibilidades para o paciente. E esses xamãs, eles andaram em todas as províncias da China durante muito tempo, levando esses cuidados específicos, toques sutis, harmonizando o que eles chamavam de canais de luz, posteriormente hoje conhecido como meridianos de acupuntura, mas eles trabalhavam devolvendo sempre o ser humano para a sua normalidade, para a sua frequência normal, devolvendo a capacidade daquele ser humano doente se adaptar em relação ao meio que viviam. Com o passar do tempo, aproximadamente uns 800 a 600 anos antes de Cristo, o Império começou a se incomodar com essas pessoas que faziam diferença na vida de todo mundo. Porque esses xamãs, esses curadores, eles tinham a capacidade de devolver a vida muitas vezes para o paciente, o que estava tirando, obviamente, o poder do imperador. Isso começou a incomodar e o imperador simplesmente chegou para os sábios, para os estudiosos da época e falaram: olha, agora nós precisamos sistematizar isso daí que o negócio está ficando chato. Porque muitos desses curadores estão tomando o nosso lugar, porque o povo tem que perceber que nós somos importantes, que nós realmente lidamos ou damos o dom da vida ou da morte em relação a eles. E aí começou, não sei se é bom ou se é ruim, né, mas nesse momento houve uma certa confusão, começou então a sistematização do que hoje conhecemos como medicina clássica chinesa. Clássica por quê? Porque ela é inicial, tudo que é clássico vem dos primórdios. Nesse momento, então, os médicos do Império começaram a sistematizar o estudo da acupuntura, criando, observando os canais, que antigamente eram canais de luz, agora chamados de meridianos, que são, na verdade, os ductos em que convergem todo o circuito tridimensional de comunicação, que coincidem muito com os trajetos dos vasos sanguíneos, que é através do nosso sangue que andam os nossos hormônios, os nossos fatores de nutrição e os nossos fatores de doença. E que eles denominaram esse circuito tridimensional de comunicação de meridianos. E nesses meridianos corria ou percorria uma energia muito sutil, que dava, na verdade, a condição de todo o corpo desse paciente se conectar, se interagir e dessa forma se adaptar ao meio. Nesses meridianos passava o que conhecemos de Qi, que é a energia da vida, é fonte da vida. Esse Qi, na verdade, compreende, né, o efeito ou a função de duas forças imensuráveis que se conectam, que é o Yin e que é o Yang. E, na verdade, surge nesse momento, quando eles começaram a sistematizar todo o estudo, que antigamente era muito empírico, nas mãos desses xamãs, criou ou nasceu a primeira escola, que é a escola do Yin e do Yang. E para explicar essa escola do Yin e o Yang, nasce a escola clássica chamada de escola de 5 elementos, a escola mais antiga que tem, que através de 5 elementos constituídos no corpo, consegue-se perceber se o Yin e o Yang, ou o Qi, que é a comunicação tridimensional do corpo, está fluindo de maneira adequada. Que hoje, obviamente, nós sabemos que são os hormônios, as nutrições, os processos de defesa ou a nossa resposta imunitária. A partir daí, começou então grande confusão. Por quê? Porque eles conheciam a escola do Yin, do Yang e dos 5 elementos. Mas vários estudiosos, vários médicos, dependendo da região que habitavam ou dos estados que habitavam, eles entendiam que a maneira de tratar o paciente seria daquela forma, através da escola do Yin, do Yang, dos 5 elementos, mas uma outra vizinha falava que não. Mesmo dentro da escola dos 5 elementos e do Yin, do Yang, eles falavam que a única maneira de tratá-los seria de uma outra maneira pré-determinada. Falavam sobre o mesmo assunto, mas infelizmente usavam técnicas de tratamento um pouco diferenciadas.
E isso, obviamente, constituiu nos anos que se seguiram um grande ganho de informação, um grande ganho de conhecimento, mas que a princípio deixou o estudo um pouco deteriorado, um pouco perturbado, um pouco poluído. E assim vieram caminhando todos os estudos de vários estados, até que aproximadamente uns 600 anos, 500 anos antes de Cristo, nasceu o primeiro livro, nasceu a primeira escola, chamado de Neijin, que é a escola do Imperador Amarelo, é o Tratado Sagrado do Imperador Amarelo, é um dos primeiros livros que temos, né, a respeito da acupuntura. E nesse momento, obviamente, ainda estamos falando da acupuntura clássica, da medicina clássica chinesa, sem poluições, e que na verdade os profissionais usavam para cuidar da manutenção da saúde do povo chinês. Bem, esse livro ele foi escrito literalmente muito mais tarde, aproximadamente 60 anos antes de Cristo. E junto apareceu um outro livro, uma outra escola chamada Nanjing, que é uma escola que fala sobre as dificuldades do entendimento do Neijin, e por isso grandes escolas nascem e vários profissionais, vários cientistas da época, de maneira pontual, aplicavam essa ciência no povo chinês. E isso veio vindo até os dias de hoje. Aproximadamente em 1930, já no século XX, a China começou a passar por grandes transformações. O império foi completamente abalado e dizimado, entrou um regime comunista. Junto com isso, guerras internas e a própria invasão do Japão à China levou o povo chinês a uma grande dificuldade. Essa dificuldade culminou em muitas mortes. Os chineses da época perderam a sua moradia, perderam a sua fortuna e ficavam à mercê do clima extremamente hostil, porque na China as estações do ano são muito bem definidas, calor muito intenso, frio é muito intenso, e por falta de comida também começaram a perecer. Nesse momento, a sua ciência, a maneira de cuidar da saúde também contaminada, também deteriorada, eles começaram a criar uma metodologia para que eles pudessem sobreviver aos processos da época. Nasce nesse momento uma nova ciência chamada de medicina tradicional chinesa, onde todos os processos, as escolas do Yin e do Yang foram colocadas à disposição para cuidar dos processos da época, que era as intempéries da natureza, do meio ambiente, os climas e a falta de alimentação. E dessa maneira nasce, contrapondo de certa forma com toda a ciência clássica anterior, nasce uma ciência que trata mais o efeito. Por quê? Porque clima, abatendo sobre o ser humano, e a falta de alimento, levava ele a adoecer por fatores específicos, mas o efeito. E some um pouco de vista do oriental a ciência causal, ou seja, a terapêutica que cuida da causa do processo original não adaptativo do ser humano, portanto, a maneira de adoecer. E nasce nessa acupuntura tradicional chinesa uma escola até hoje muito difundida, que é a escola dos 8 princípios, que trabalham em cima de síndromes, levando em consideração os fatores externos influenciando o ser humano e causando os processos de adoecer. Portanto, uma escola que trata sintomatologias, que trata muitas vezes os efeitos no próprio corpo do ambiente externo. Isso veio sendo difundido até os dias de hoje. Por esse motivo, eu queria falar um pouquinho dessa história da acupuntura para falar sobre a minha linha. A minha linhagem, tanto terapêutica como de ensino, como plataforma de ensino, é a linhagem mais antiga, é uma linhagem clássica. Portanto, o que eu trabalho, o que eu ensino é a acupuntura clássica chinesa. Porque a acupuntura clássica chinesa, como eu disse lá no comecinho do histórico, vive de acordo com a ciência da natureza. Ela coloca o ser humano completamente apto para se adaptar em relação ao meio externo, em relação à natureza. Por isso trata-se de uma ciência causal. Ela procura a causa que leva aos sintomas de adoecer. Ela trata o ser humano de acordo com os princípios da natureza, por isso uma ciência quântica. Então, dessa maneira,
você consegue entender em tempo real o que acontece com o ser humano. Por que ele perdeu sua capacidade adaptativa, ou seja, porque ele perdeu o seu biorritmo com o universo, com a natureza ao qual ele vive. E dessa maneira você devolve esse estado original. O ser humano, em biorritmo com a natureza, nas suas imensas possibilidades da ciência quântica, ele se adapta muito bem ao meio que vive. Então os processos cicatrizam rápidos, ele se transforma muito mais rápido, lesões que ocorrem, há um processo de cicatrização muito mais rápido. Então todo o processo de adoecer, ele com certeza se suaviza, ele é extirpado e o paciente volta ao seu estado original. Então hoje, o ser humano, como nos primórdios, não mudou nada. Ele se fere por ganância, ele se fere pelas pobrezas da alma, ele se fere por inveja, ele se fere pelo ódio e dessa maneira destoa com o biorritmo da natureza e do universo. Então nada mais justo, nada melhor que trazer uma ciência antiga, clássica, que já tinha sempre o costume de trazer o ser humano para a normalidade em relação à natureza e usar essa ciência para resgatar esse ser humano e automaticamente curar todo o mal ao qual conhecemos como doenças. Dessa maneira, a primeira coisa que eu quero avisá-los é que a acupuntura sistêmica clássica, ela não consegue curar doenças. O que ela consegue, na verdade, é investir na saúde do paciente. Ela não consegue enxergar a doença, por isso não trata o efeito, mas ela enxerga a causa, que é a falta de ajuste do ser humano em questão. E essa é a ciência do momento, porque hoje adoecemos por falta de adaptação ao meio, porque tudo o que nos abate nos tira a possibilidade de uma vida normal. E quando nós perdemos a possibilidade de ter uma vida normal, a gente destoa das ciências quânticas da natureza. Então há necessidade dessa terapêutica vir, resgatar esse paciente e devolver a ele toda a normalidade que ele precisa para a sua estadia normal aqui na Terra, para a sua passagem normal aqui na Terra, para a sua convivência com as pessoas, tanto a nível pessoal, profissional, como familiar. E dessa maneira ele tem sempre a sua saúde em estado normal e não há brechas para as doenças. Dessa forma, quando você for procurar um acupunturista para cuidar de sua saúde, quando você for procurar um curso para que te ensine essa especialização, esteja bem ciente de qual é a linha que você procura. Se é uma linha causal, que sonda a causa do processo de adoecer, portanto, deve ser uma linha clássica de ensino, ou se você está atrás de uma ciência que trabalha com os efeitos, trabalha com sintomas específicos, trabalham com doenças específicas. Dessa forma, a tradicional pode atendê-lo de uma maneira melhor. Portanto, deixo para vocês à disposição a minha linha tanto de terapia como de ensino, que é uma linha clássica, que dessa linha clássica podemos migrar com facilidade para a ciência mais moderna, que é uma ciência da quântica. Então, nada melhor que resgatar o passado longínquo através de um futuro muito próximo, que são as terapias quânticas. Bem, essa videoaula é isso que eu quero compartilhar com vocês. Agradeço muito a sua atenção e agora eu vou lançar em breve uma segunda aula que fala sobre o que você deve procurar quando está sobre o atendimento de acupunturista e, na verdade, o que você deve procurar quando alguém está ensinando a especialização da acupuntura sistêmica para você. Assim, de certa forma, você não corre o risco de ser mal preparado ou não corre o risco, talvez, de não ser alcançado em tempo real as suas necessidades terapêuticas. Vejo vocês em breve. Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço.